Pessoal, tudo bem? Estou aqui numa área verde, bastante ampla, dia bonito, junto à natureza. E eu queria mostrar para vocês uma árvore. É essa aqui, ó. Ela é uma mangueira. A gente chama de pé de manga. A função dela é, obviamente, dar mangas. Uma árvore como essa, quando ela não cumpre com a função dela, a gente logo estranha, percebe que alguma coisa está errada. Porque se uma árvore foi, digamos, feita pela natureza para uma determinada função, é natural que ela execute essa função. Pensem bem, se vocês plantam um pé de manga e com o tempo vocês não colhem mangas, talvez vocês tenham a ideia de tirar essa árvore e colocar uma outra no lugar. Uma laranjeira, por exemplo. E aí vocês terão laranjas. Por que a mangueira aqui no sul ela não é uma boa árvore frutífera? Justamente por causa da temperatura, ela não está no lugar adequado para ela. No entanto, ela cresce, mas dificilmente dá mangas. Por que eu estou falando isso e eu estou aqui nessa área verde? Para a gente conversar um pouquinho sobre aquela história do Aristóteles, sobre a natureza das coisas. Ele diz lá naquele texto que a gente deu uma estudadinha, aquele texto curto, mas cheio de ideias, de que a nossa razão, o nosso intelecto, a nossa inteligência é uma atribuição da natureza. Isso significa, pensando como Aristóteles, que nós nascemos já com esta função. Assim como uma árvore mangueira nasce para dar mangas, nós também nascemos com uma função diferenciada de todos os outros animais, que é pensar racionalmente. O nosso intelecto, a nossa inteligência lógica, para o Aristóteles, executa uma função. E essa função é conhecer. Nada além disso. Parece pouco, mas pensem que nenhum outro ser da natureza tem o mesmo tipo de inteligência que nós temos. Eles simplesmente vivem. Fazem as coisas por instinto, mas eles não têm um significado para aquilo que eles fazem. A mangueira, por exemplo, ela dá mangas, mas a mangueira nunca se pergunta: por que eu faço isso? Por que a natureza me fez assim? Por que eu tenho que dar mangas e não posso dar bananas, por exemplo? O homem já se pergunta: por que eu tenho que fazer isto e não aquilo? Por que eu vivo um tipo de vida e não outro? Afinal de contas, para que eu vivo? São perguntas filosóficas. O Aristóteles vai nos sugerir, então, que para toda atribuição natural existe uma função. A mangueira que dá mangas é uma boa mangueira. Ela é uma mangueira que faz aquilo para o qual a natureza a fez. O ser humano que usa o seu raciocínio, a sua inteligência para buscar a verdade, para conhecer sempre mais, para crescer em inteligência, em conhecimento, até alcançar a sabedoria, é um ser humano que faz aquilo para o qual a natureza o fez. A natureza deu inteligência para o ser humano para que ele use essa inteligência, para que ele conheça, e assim ele seja um ser humano sábio. Se, ao fazer isso, executamos a função pela qual existimos, Aristóteles vai dizer: vivemos uma boa vida. Quem vive uma boa vida pode se considerar feliz, está vivendo para aquilo que nasceu, está fazendo aquilo para o qual a natureza o colocou no mundo. O ser humano que pensa com inteligência, que usa o seu intelecto para conhecer a verdade, para se tornar sábio, é alguém que está usando algo que é particular, que é apenas humano, e que está executando a sua função. Portanto, está sendo alguém útil, positivo. E o Aristóteles vai, então, nos indicar o caminho. Aquele que faz aquilo para o qual nasceu é alguém que coloca em ato o seu potencial, que realiza o seu potencial. Se o nosso potencial é sermos sábios, alguém que filosofa, usando a razão, é alguém que está trabalhando para ser feliz. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre essa questão do Aristóteles e espero que vocês tenham gostado também desse visual aqui. Até mais!